Tremembé, assistir ou não assistir, eis a questão, né? Pensei muito sobre esse assunto e depois de muito pensar, depois de assistir muitas resenhas, muitos comentários sobre isso, eu decidi trazer esse tema aqui para o canal. E hoje vai ser num formato diferente, vai ser na forma de se arruma e fala. Quero deixar bem claro que isso não é um tutorial de maquiagem, primeiro porque o canal não é disso, segundo porque tem muitos homens também que acompanham aqui o canal. Simplesmente eu preciso fazer isso, preciso me arrumar e eu quero aproveitar esse tempo e ir bater nesse papo com vocês. Então depois comenta aqui embaixo o que vocês acham desse formato de vídeo, se dá pra gente fazer isso algumas vezes. E aí eu quero ir me arrumando, fazendo aqui algumas coisas e vou conversando com vocês as minhas impressões, os meus pensamentos sobre esse tema da série Tremembé. Bom, então como vocês já devem estar sabendo aí também, tem essa série Tremembé, se não me engano, na Amazon, né? Que fala sobre um pouco da vida no presídio de Tremembé, que por acaso eu sou praticamente vizinha, né? Eu moro aqui muito perto desse presídio de Tremembé, que é um presídio assim de segurança máxima, onde estão as pessoas que cometeram crimes bem hediondos, né? Crimes bem famosos no país, como o caso Nardoni, o caso da Suzane Richthofen, né? E também a Elise Matsunaga, né? Que são pessoas que cometeram crimes aí bem severos, bem chocantes, que chocaram bastante o país. E essas pessoas vieram parar nesse presídio Tremembé. Então essa série se propõe mostrar um pouquinho da vida nesse presídio. E eu pensei muito sobre assistir ou não essa série, né? Muito boom, né? A respeito, muito movimento a respeito dessa série. E num primeiro momento eu fiquei assim, assisto ou não assisto, né? Será que vale a pena gastar o nosso tempo com isso? E depois de algum tempo eu cheguei à conclusão de que eu não iria assistir. Eu vou compartilhar com vocês alguns dos motivos que me levaram a essa decisão de não assistir. O primeiro motivo é o fato de que ela, de alguma maneira, alimenta a nossa curiosidade pecaminosa. Não sei se você acompanha aqui o canal, mas eu tenho um vídeo onde eu falo sobre esse pecado da curiosidade pecaminosa, que é você querer ver alguma coisa que você sabe que é errado, que você sabe que não é bom, que não edifica, mas de alguma maneira você quer ver aquilo porque você quer saber mais, você quer ver mais sobre aquele assunto que você já sabe que não é bom. Então, de alguma maneira, esse tipo de série sobre serial killers, esse tipo de coisa, alimenta um sentimento que a gente já tem dentro de nós, que é uma inclinação natural para o mal, onde a gente acaba querendo saber um pouco mais, né? Você vê alguns documentários, algumas coisas falando sobre aquele crime real que aconteceu, e parece que uma parte de nós fica assim: meu Deus, não acredito que foi assim que aconteceu. Será que realmente essa pessoa fez isso? Eu não acredito que ela teve coragem de espartilhar. Então, assim, é uma coisa da natureza humana, né? Parece que a gente se impressiona com esse tipo de coisa. E não estou dizendo que a gente não possa assistir documentários ou coisas desse tipo, são coisas reais, são coisas que aconteceram, mas é um dos fatores para levar em conta. Será que a nossa motivação para querer assistir não é porque a gente gosta daquele sangue? Será que você não quer descer um pouquinho mais profundo na sua curiosidade? Eu me preocupo com essa questão da curiosidade pecaminosa, se na verdade o que está me levando a querer assistir aquilo ali não é o fato de que eu quero alimentar esses meus instintos mais bio. O meu segundo motivo para não assistir é o fato de que quem assistiu está resenhando como uma série ruim, ruim mesmo, no seu conteúdo, sabe? Na sua narrativa, na contação de história mesmo. Eles estão dizendo que é uma série ruim, que não é uma série bem feita, que é uma série que peca pela falta de elementos essenciais de uma boa narrativa, né? Que é repetitiva, que é parada, enfim, que usa de recursos pobres para poder manter você prestando atenção ali. Daqui a pouco eu vou falar sobre um desses recursos, você já deve estar imaginando onde eu quero chegar, mas enfim, que não é uma série boa, que não é uma série bem feita do ponto de vista do storytelling, né? Que é aquela amarração de uma linha coesa para você assistir, para você acompanhar. Então, ela não está sendo contada como uma série boa, como uma série que vale a pena você assistir. Então, isso também me fez perder a vontade de assistir. O meu terceiro motivo para não querer assistir mais essa série está conectado com esse segundo, que na verdade é esse uso de recursos, vamos dizer assim, banais, né? O uso de recursos escusos ou duvidosos para tentar te manter ali preso à série. De que recursos eu estou falando? De uma exploração exacerbada da sexualidade, no sentido ali até mesmo da homossexualidade. Então, como a série se passa na maior parte no presídio feminino, contando ali a história da Suzane Richthofen, esse tipo de coisa, parece que há uma apelação bem grande no sentido de mostrar os relacionamentos entre as detentas, quem ficou com quem, sabe? Quem traiu quem não sei quem ficou com ciúme quando a Suzane chegou na prisão, e aí não sei quem tinha um relacionamento com a outra, e aí a outra ficou com medo de perder a namorada para não sei quem. Então, assim,
olha só o que as pessoas estão fazendo, né? O que começa a acontecer. Com esse tipo de coisa, com esse tipo de série, com esse tipo de narrativa, você já não está mais preocupado com as vítimas, com os crimes que aconteceram, com as pessoas que sofreram com aquilo ali, e você começa a se preocupar com quem vai ficar com quem traiu quem dentro da prisão, com o que vai acontecer quando a fulana souber que a ciclana está de rolinho com a novata que chegou. Olha, eu não tenho tempo para esse tipo de narrativa, sabe? Para esse tipo de picuinha, fofoquinha, coisinha de adolescente. Isso daí funcionava muito bem lá nas Chiquititas, quando eu tinha 10, 12 anos. Mas agora eu acho que é muito ruim, sabe? E principalmente se tratando de lesbianismo, que é o caso ali, eu acho que a gente. Lembrando que eu falo para cristãos, né? Esse é um canal de análise cristã, para pessoas cristãs. Então eu acho que a gente não tem muito tempo a perder com isso, sabe? Tem muitas outras coisas que a gente poderia estar assistindo em lugar. Então, esse também é um dos motivos que me levou a não querer mais assistir, quando eu soube que existe uma apelação bem forte, inclusive visual, narrativa e visual, nesse quesito, para poder te manter ali preso à série. Tem muita gente que quer assistir, quer continuar assistindo, porque quer saber como é que vai se desenrolar o relacionamento da fulaninha com a ciclaninha, porque a terceirinha chegou. Então, assim, não tenho tempo para esse tipo de história, sabe? Achei muito chato, inclusive, eles darem esse enfoque. Quarto motivo que me levou a não querer assistir. Essa série glorifica o vilão. Ela glorifica o arco narrativo do vilão. Você fica querendo saber por que aquela pessoa fez isso, até aí tudo bem, acho que é natural do ser humano, mas ocorre ali na história uma coisa de você sentir quase que empatia por ele, quase que pena dele, no sentido assim, nossa, coitada dessa pessoa, ela fez isso porque na verdade ela passou por isso. Então ocorre assim uma inversão de valores. A forma como a história muitas vezes é contada te leva a sentir pena da pessoa que cometeu aquela atrocidade e você fica ali glorificando, admirando aquele pobre coitado, entre aspas, né? Que é a pessoa que cometeu o crime, e não, ao mesmo tempo, é uma contrapartida desse mesmo motivo que eu estou dizendo, ao mesmo tempo não te dá o contraponto das vítimas, né? Não te dá o ponto das vítimas, do tipo, o que causou na família das vítimas, o que foi para as vítimas passar por aquilo quando a vítima sobrevive, né? Enfim, depende do crime. Mas não é mostrado o ponto de vista da vítima, o sofrimento que aqueles crimes trouxeram. Fica só a espetacularização do crime pela espetacularização do crime, sem nenhum motivo maior, sem nenhum propósito. Então, eu acho que não tem um propósito educativo, sabe? Não ensina nada para a sociedade. Ela não mostra como o criminoso se deu mal, e ela não mostra os males que isso fez para as famílias que sofreram aquele crime, e ao mesmo tempo ela glorifica, ela mostra aquele criminoso ficando famoso, né, alcançando um monte de coisa ali dentro, e todo mundo querendo saber o que deu no fim da história, mas ninguém lembra nem sequer o nome das vítimas. Então isso para mim é um grande problema. Legal que eu comecei fazendo esse arruma e fala, depois de um tempo eu tô só falando e não tô me arrumando, né? Mas enfim, vamos lá. Um outro ponto também que eu acho bem interessante, que precisa ser levado em conta, é justamente a notoriedade e a fama que esses crimes e criminosos ganham com esse tipo de série. Todo mundo sabe que o perfil da Suzanne von Richthofen ganhou milhares, aí, dezenas de milhares de seguidores quando essa série foi ao ar, né? Ela tem um perfil onde ela divulgava ali os chinelos que ela fazia e tal, e esse perfil explodiu de seguidores quando a série foi ao ar. Então, o que acontece? Você começa a seguir aquela pessoa, você começa a querer saber mais daquela pessoa. Gera uma coisa de celebridade, né? Gera uma identificação, assim, você se sente parte da vida daquela pessoa. Então, agora eu sei mais sobre a vida da Suzane. Agora eu sou praticamente amiga da Suzane. Eu quero saber o que a Suzane está fazendo. Por onde anda a Suzane hoje, né? Depois que você assiste o filme, a série, você fica com essa sensação. Você quer saber mais da história, você quer saber a continuação. E aí isso gera uma admiração, como a gente já comentou, e aí você acaba, muitas vezes as pessoas acabam seguindo, né, essas pessoas não só nas redes sociais, mas na mídia em geral, e aí acaba trazendo mais visibilidade, mais notoriedade, e por que não dizer fama para essas pessoas que na verdade fizeram algo ruim, algo errado, e aí elas estão recebendo o quê? Glória, fama e reconhecimento, visibilidade, ao invés de punição e cair no esquecimento. E me parece que o destino mais triste é o das vítimas, que além de muitas vezes terem as suas vidas ceifadas, também sofrem com o fato de cair no esquecimento. O mesmo não acontece com aqueles que perpetraram os seus crimes sobre elas. O contraponto é verdadeiro, né? Se por um lado ocorre quase que uma glorificação desses criminosos,
e eles ganham fama, ganham notoriedade e as suas vítimas são esquecidas, a gente precisa falar também sobre o fato de que muitos filmes e séries são feitos, muitas vezes sobre esses mesmos crimes, ninguém aguenta mais filmes sobre Suzane Richthofen. Tudo bem, pode ser que tenha crimes ali que não tenham ganhado mídia antes, mas tem livro já sobre a Elise Matsunaga, tem livro já sobre a Ana Carolina Nardoni, tem livros, né? Tem livros, já tem mídia sobre esse tipo de coisa. E tem também vários filmes já sobre a Suzane Richthofen. Então, assim, chega uma hora que ninguém aguenta mais. E as pessoas envolvidas com isso estão ganhando dinheiro, estão ganhando milhões em cima disso, e é sempre a mesma história. E aí tem gente que fala, o brasileiro carece de heróis, né? Faltam heróis para o povo brasileiro. Na verdade, não faltam heróis, falta admirar os heróis certos, porque os heróis existem, né? Por exemplo, o que se poderia fazer em lugar de ficar sempre glorificando ali os mesmos criminosos, tirando ali mais um pouquinho, espremendo um pouquinho mais a mesma laranja para tentar tirar mais caldo, né? Falando de Suzane Richthofen. Poderia se fazer, então, filmes e séries sobre pessoas, personalidades importantes, não só do Brasil, como também estrangeiras, né? Tem que fazer filme sobre mulher, tem que falar sobre temas diferentes, legal, vamos fazer filmes sobre mulheres importantes, sobre mulheres que fizeram a diferença, sabe? Me vem à cabeça agora, né? Vou começar falando de mulheres estrangeiras e depois a gente pode falar a nível nacional. Por que não podem fazer um filme sobre Susanna Wesley? Gente, uma mulher maravilhosa. Se você não sabe quem é Susanna Wesley, pesquise depois quem foi Susanna Wesley e o que ela fez de tão extraordinário. Você vai se surpreender. É uma mulher grandiosa que com certeza merecia um filme biográfico. A gente tem também a Catarina Vambora, que foi a esposa do Lutero, que é uma mulher bem interessante também. A própria Joana d'Arc, que foi uma mulher, uma personagem histórica, né, muito interessante também, na França. Então a gente tem muitas figuras históricas, muitas figuras interessantes sobre quem valeria a pena fazer filmes, fazer séries. Então a gente não precisa ficar recorrendo sempre a esses mesmos personagens dos crimes hediondos, sabe? Aqui falando de Brasil, poderia se fazer um filme sobre a primeira mulher a ter um título de eleitor, que é a Celina Guimarães. Muito interessante, né? Para, de repente, fazer nas feministas, né, que insistem em falar que a mulher conquistou tudo com grito, com briga, etc. De repente, fazendo um filme desse, elas perceberiam que não foi dessa forma que aconteceu, né? Mas isso é conversa para um outro vídeo. E uma outra figura que me vem à mente agora, que também muitas pessoas têm falado sobre isso nas redes sociais, eu corro o risco de ser mais uma falando, né? Você fala assim, você não é a primeira a falar. Beleza, eu não preciso ser a primeira. Mas eu também não posso deixar de falar só porque outras pessoas já falaram, você concorda? Que é a Elei, aquela professora, sabe, que deu a vida dela resgatando as crianças ali naquele incêndio na escolinha que ela trabalhava, né, que o vigia tocou fogo ali em tudo e muitas crianças perderam a vida e também, se eu não me engano, 4 professores, né, e ela deu a vida dela entrando ali quando já estava tudo pegando fogo e tirando o máximo de crianças que ela conseguiu e muitas crianças sobreviveram e ganharam literalmente uma nova chance, uma nova vida por conta da coragem dela. Então, por que essas pessoas não ganham um filme, uma série biográfica, sabe? E não sou eu só que estou falando, como eu já disse, né? Muita gente está pedindo isso, ou seja, tem público, vai gerar dinheiro, vai haver público, vai haver mercado para isso, basta eles investirem. Mas parece que não há interesse dos grandes, daqueles que têm o recurso, em investir numa produção desse tipo, dessa natureza. Isso que eu falo, não é que o brasileiro não tem heróis, o povo brasileiro carece de heróis. Os heróis existem, só falta as pessoas valorizarem. Mas a gente tem dezenas de milhares de heróis que dão as suas vidas todos os dias, sabe? Policiais, bombeiros, professores, médicos. Tem histórias maravilhosas de pessoas que abriram mão da sua vida e da sua segurança pelo bem-estar de um terceiro, sabe? E essas pessoas não ganham sequer uma menção honrosa, que dirá uma série ou um filme. Então parece uma inversão de valores bem grande, né? E como eu sempre digo, eu não tô aqui no canal para dizer para você o que você pode ou não assistir. Você tem liberdade para isso, né? Mas vale com certeza a reflexão. Será que vale a pena? Será que é proveitoso? Um artigo de luxo hoje em dia na nossa época, na nossa geração, é o tempo, né? Então, antes de assistir alguma coisa, eu sempre me pergunto, poxa, vale a pena gastar o meu tempo com isso? Porque a gente vive numa geração em que ninguém tem tempo para nada, a gente está sempre atrasado. Eu comentava esses dias com uma amiga que a gente nunca está no momento presente, né? Eu tô aqui agora, mas eu não tô me arrumando. Eu tô me arrumando, mas eu tô adiantando o vídeo, né? E é assim o tempo todo. Às vezes você tá no trabalho, mas você tá respondendo a mensagem que você não respondeu.
E aí, quando você está na hora de almoço, você não está só almoçando, você está escutando a aula da pós-graduação. E aí, quando você está na academia, você está adiantando aquele podcast que você queria ouvir. Então, assim, a gente nunca está no momento presente. Tudo isso que eu estou falando é para dizer que nos falta tempo. E aí você vai gastar o seu tempo com uma coisa inútil dessa, com todos esses motivos que eu coloquei. Você pode fazer isso se você quiser, que fique bem claro. Mas eu optei por não fazê-lo por esses motivos que eu estou te colocando aqui. Então, essas são as minhas razões para não assistir Tremembé. Eu sempre penso que, enquanto eu estaria assistindo essa série, por exemplo, eu poderia terminar um livro que está ali na minha estante, falta acho que umas 15 páginas. Falta muito pouquinho para terminar, mas por alguma razão parece que eu não consigo, porque eu sempre tenho outras prioridades. E a palavra é bem essa, é prioridades. Então, se você gasta o seu tempo com coisas assim que não são tão úteis, do tipo, tá todo mundo assistindo, eu vou assistir também. Mas isso é relevante? Isso é útil? Você calculou bem o tempo que você vai perder com essa série? Porque você poderia estar terminando aquele livro que está na sua estante, você poderia estar trocando mensagem com aquele amigo, com aquela amiga que mora longe, que faz tempo que você não fala, você poderia estar assistindo uma coisa mais edificante ou não querendo espiritualizar aqui, né? Você poderia estar assistindo aquele documentário sobre o assunto que você gosta e que você nunca assiste porque não tem tempo. Então, assim, eu acho que são questionamentos que vale a pena fazer, sabe? Bom, vocês piscaram e eu já voltei aqui finalizada. E eu queria só dizer para vocês que esses foram os meus pontos de vista, os meus pensamentos a respeito desse assunto da série Tremembé. E eu queria saber o que vocês pensam, se vocês concordam com isso que eu tô falando, ou não, né? Se você discorda, você também é muito bem-vindo. Coloca aqui embaixo quais são as suas percepções, quais são os seus pensamentos sobre esse assunto, que eu vou adorar saber, tá bom? Obrigada por vocês terem ficado comigo até aqui, por vocês terem tolerado esse novo formato de vídeo. Me conta também o que vocês acharam disso. E a gente se vê no próximo vídeo com mais análises, com mais comentários, com mais pensamentos e com muita reflexão cristã. Até lá. Tchau, tchau.